para o oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de ciências? A gente dará início ao capítulo 7 do nosso livro didático, tá? Que fala sobre a diversidade de animais. Hoje a gente vai falar sobre os invertebrados, tá? Dentro dos invertebrados, a gente vai falar dos poríferos e quinidários, tá? Os poríferos, eles são animais muito antigos. Estima-se que eles tenham surgido há mais de 1 bilhão de anos. Também conhecido como esponjas ou espongiários, a origem deles está relacionada a seres unicelulares e heterótrofos, que se aglomeram em colônias. Os quinidários, por sua vez, eles são representados pelas anêmonas do mar, medusas ou água-vivas, as hidras, os corais. Eles são notórios por terem sido os primeiros animais a ter uma cavidade digestiva no corpo. Vou falar agora mais características sobre cada um deles. Os poríferos. As esponjas do mar são os maiores representantes do filo porífera. Nele a gente encontra animais aquáticos, quase todos de origem marinha, que são sésseis, ou seja, eles são fixos no substrato, pois não conseguem se locomover depois de adultos. Eles não possuem tecidos definidos, são desprovidos de sistema nervoso e de tubo digestivo. A digestão desses animais ela é intracelular, ou seja, ela ocorre dentro da célula. Na superfície das esponjas, a gente pode encontrar vários poros, que também podem ser chamados de ósteos. É por onde a água penetra e leva os alimentos e o oxigênio para o animal. No interior, existe uma cavidade chamada de átrio ou espongossete. E na parte superior da esponja, a gente encontra uma abertura maior que os poros, porque é o local onde a água sai, que é chamada de ósculo, tá? Então tem toda essa estrutura nos poríferos. Nos quinidários, eles podem ser representados pelos corais, águas-vivas e anêmonas, como eu já falei, né? As caravelas, as hidras e todos os seus organismos, eles são aquáticos, principalmente os marinhos, tá? E diblásticos. Os quinidários, eles possuem simetria radial, ou seja, seu corpo ele pode ser dividido em vários planos iguais, isso é, uma adaptação à vida com pouca movimentação que eles levam. Assim, eles podem entrar em contato com o ambiente em várias direções, tá? O corpo dos quinidários, ele possui uma parede formada pela epiderme e pela gastroderme. Entre essas duas camadas existe uma outra gelatinosa, que é a chamada de mesogleia, tá? Essas principais características dos quinidários. Plateumintos e nematóides. Os plateumintos, eles são vermes, tá? Que surgiram na Terra há provavelmente 600 milhões de anos. São muito antigos. Esses animais ele têm o corpo geralmente achatado, daí o nome do grupo, plateumintos, tá? Os plateumintos, que compreendem em torno de mais ou menos 15 mil espécies, vivem principalmente em ambientes aquáticos, como os oceanos, os rios, os lagos, e são encontrados também em ambientes terrestres muito úmidos. Alguns têm vida livre, outros parasitam animais diversos, especialmente os vertebrados, medindo desde alguns milímetros de comprimento. Os plateumintos, eles possuem um tubo digestório incompleto, ou seja, ele tem apenas uma abertura, que é a boca, por onde ingerem os alimentos e eliminam as fezes, portanto não possuem, tá, um sistema digestivo. Alguns nem tubo digestório têm e vivem adaptados à vida parasitária, absorvendo através da pele o alimento, tá?
que é previamente digerido pelo organismo hospedeiro, tá? Ou seja, ele depende do outro. Aí a gente tem como exemplo dos plateumintos as planárias, que ela mede mais ou menos 1,5 centímetros de comprimento e pode ser encontrada em córregos, lagos e em lugares muito úmidos. Elas locomovem-se com a ajuda dos cílios e alimentam-se de moluscos, de outros vermes e de cadáveres de animais maiores, tá? Aí a gente tem outro exemplo. Nas planárias, na parte anterior do corpo, localiza-se a cabeça e os órgãos dos sentidos, que são os ocelos, são estruturas capazes de detectar contrastes entre claro e escuro, que não se formam em imagens, órgãos auriculares, expansões laterais da cabeça e etc. O corpo ele é achatado e tem uma curiosidade sobre as planárias, tá? Elas podem se regenerar, tá? E ela é hermafrodita. Ela apresenta o sistema genital tanto feminino quanto o masculino. Ela não precisa de um parceiro para se reproduzir, tá? E aí ocorre essa reprodução. Então ela tem a reprodução própria e ela tem a regeneração, tá? Se, por exemplo, cortar um pedaço dela, ela vai tornar a crescer, ela se regenera. Temos também o esquistossoma. Ele também faz parte do grupo dos plateumintos, tá? A fêmea, ela mede 1,5 centímetro de comprimento e o macho chega mais ou menos a 1 centímetro, tá? Na fase parasitária, o esquistossoma ele vive geralmente nas veias que ligam o intestino ao fígado das pessoas, ou seja, é um parasita humano. A presença desses vermes e de uma grande quantidade de ovos pode provocar um rompimento dessas veias. Além disso, ocorre o aumento do volume abdominal, devido ao crescimento desproporcional do fígado e do baço, tá? O esquistossoma, ele causa aquela doença chamada esquistossomose, que também é conhecida como barriga d'água. Temos também a tênia, que causa teníase, que é uma doença causada pela forma adulta das tênias, tá? Muitas vezes o paciente nem sabe que convive com parasita no seu intestino, no caso intestino delgado. As tênias, elas são chamadas também de solitárias, porque na maioria dos casos o portador, ele traz apenas um adulto, tá? Elas são altamente competitivas pelo habitat e sendo hermafroditas, com estruturas fisiológicas, elas não precisam de outro parceiro para se reproduzir, tá? E a pessoa que porta essa verminose, ela, no caso, que apresenta a tênia no estado adulto, elas tornam um hospedeiro definitivo, tá? Os últimos anéis dela estão aptos à fecundação. Geralmente, os espermatozoides de um anel fecundam os óvulos de outro segmento, tá? No mesmo animal. Então, assim, a reprodução dela é rápida, tá? Vamos lá, então. Agora a gente vai ver sobre os nematóides. Os nematódios, tá? Os nemátodos também são chamados de vermes cilíndricos, são aqueles vermes redondinhos. São considerados como grupos que constituem até 80% de todos os metazoários, com mais de 20 mil espécies existentes. A mais conhecida é a lombriga, tá? Apenas os artrópodes apresentam maior diversidade, tá? O nome vem da palavra grega nema, que significa fio, ou seja, ele é arredondado e comprido.